Sabe quando você está fazendo uma tarefa que ela é muito difícil de você fazer? Você sabe que você precisa fazer ela, só que ela é extremamente difícil, muito custosa mentalmente. Você tem que pensar muito para desenvolver aquilo e isso acaba te travando, ou de repente até mesmo te desmotivando de seguir no processo, de você continuar fazendo aquilo. E aí, como fuga, você busca dopaminas baratas, que seria vídeos rápidos, que seria jogos, tudo isso te atrasando de você conseguir o que você quer. Nesse vídeo eu vou contar como a frase de um amigo meu, que ele falou, me ajudou muito nesse quesito, e eu vou falar para vocês qual é essa frase em questão e explicar o porquê que você deve levar essa frase em questão no seu dia a dia e nas coisas que você quer realmente melhorar e ser o melhor naquilo. Tudo começou quando esse meu amigo, ele posta muito conteúdo sobre edição de vídeo no canal dele e no Instagram, e ele estava respondendo caixinhas de pergunta, e de repente chegou uma pergunta em específico, que eu não vou lembrar agora, mas que ele respondeu como: não posso dar menos que meu máximo em nada que eu quero ser o melhor. E na hora que eu li isso, pra mim foi uma frase forte, sabe? Porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E que, pô, faz total sentido. E que, inclusive, eu não falei pra ele que essa frase pra mim foi impactante, mas que sim, foi, porque eu nunca tinha visto, né, como eu disse, algo parecido. E que na hora que eu li, eu, caramba, pior que é verdade, né? Você não para pra pensar, porque isso, em tese, é uma coisa óbvia. Só que tudo que é óbvio, se não é dito, não é óbvio, porque ninguém disse. Então você tem que falar. E o que essa frase em si, o conceito dela, significa? Significa que tudo que você quer melhorar, que você quer ser o melhor naquilo, que você quer realmente ser reconhecido, você tem que dar o seu melhor, independente do que seja, independente do quão difícil seja no dia a dia, de você aplicar aquilo na sua rotina, você tem sim que dar o seu melhor naquilo, caso você realmente queira ser o melhor naquilo. E aí, ser o melhor consiste em quê? Você sempre buscar conteúdo sobre, consumir realmente muitos vídeos, você se desenvolver naquilo. Então pode ser uma coisa que você já seja bom, porém sempre tem alguma coisa a mais que você pode sim acrescentar nesse seu conhecimento e que vai ser de muito valor para você. E a peça fundamental para tudo que você quer melhorar é errar. Então você vai errar muito, você tem que errar muito para que um dia você seja o melhor naquilo. Porque assim, todas as pessoas que você conhece, que você admira, seja um jogador de futebol, seja uma pessoa do desenvolvimento pessoal, de algum esporte, qualquer coisa, alguma pessoa que você admire, ela começou do zero. E começar do zero significa você errar. Então você tem que ser ruim naquilo, para que com o passar do tempo, depois de tanto tempo você errando, você consiga sim melhorar. E lógico, nesse meio tempo você vai buscar conhecimento, você vai estudar sobre, você vai pesquisar, você vai de repente falar com pessoas que já chegaram onde você quer chegar. E tudo isso envolve você dar o seu melhor. Porque não são todas as pessoas que fazem isso. E pelo contrário, são poucas pessoas que fazem isso. Hoje em dia, as pessoas no geral têm muito acesso à informação, só que o que falta para elas é justamente essa força, essa garra, de você sim fazer o que a maioria das pessoas não fazem, para alcançar o resultado que a maioria não consegue. Então você tem sim que ralar muito, tem sim que estudar muito, tem sim que realmente fazer coisas que a maioria não faz. E assim, eu poderia estar falando isso da boca para fora, porém, eu aplico isso. Tanto que essa semana que passou, foram meus primeiros 7 dias de vídeos aqui no canal. Eu postei todo santo dia, gravei e postei no dia. E sério, não foi nada fácil, não tá sendo nada fácil, porque é muito complicado você achar sobre o que falar. Mas nessa fase inicial, que é justamente o ponto mais difícil de qualquer coisa que você vai fazer, o segredo é a constância. Então você tem que fazer, por mais difícil que seja, você continuar ali se mexendo, você dando corda na engrenagem, para você não se acomodar, não enferrujar, digamos assim. Ou seja, é uma coisa que eu sim aplico e que eu recomendo muito que você faça isso para você se destacar da maioria das pessoas, né, da manada, em algo que você queira realmente ser o melhor naquilo. E assim, você tem que realmente dar muito duro de si mesmo para você chegar em algum lugar em que a maioria das pessoas não conseguem chegar. Porque é justamente nessa dificuldade de você dar duro todo dia, que você vai conseguir o resultado em que a maioria das pessoas, elas não conseguem. E que, inclusive, o que está me ajudando muito também a entender um pouco mais disso e realmente dar duro de si, é esse livro aqui, Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Ele é um
puta cara que ele conseguiu um feito de entrar nas 3 maiores seguranças dos Estados Unidos, a única pessoa no mundo que conseguiu fazer isso. E é Navy SEAL, enfim, realmente coisas difíceis e que ninguém nunca conseguiu. E ele fala que quando você está no seu ápice, então, por exemplo, você está muito cansado no seu dia, ou um exercício físico, você acha que está no seu máximo, que você não consegue dar mais de si, você só deu 40% do seu esforço. Ou seja, mesmo você achando que está no ápice, o seu cérebro falando que você não aguenta mais nada, você está assim, falta 60% ainda, você só deu 40% de si mesmo. Então ele conta da história dele, de como ele usa isso, de como ele usou isso para conquistar tudo que ele conquistou, e faz total sentido. Isso nos esportes é muito engraçado. Eu, por exemplo, teve um tempo atrás que eu tava correndo, treinando corrida aqui no meu prédio, e normalmente quem não tem hábito de correr, sente aquela dor do lado da barriga, e comigo não foi diferente, eu senti essa dor, e é muito engraçado que a partir do momento que você reconhece aquela dor, você fala consigo mesmo, então, por exemplo, beleza, a dor tá aqui, só que eu não vou parar, que é o que muito ele preza nesse livro. Tá, eu reconheço essa dor, a dor tá aqui, só que eu não vou parar. A dor ela vai embora. Então isso seria equivalente a você estar nos 40%, que a dor chegou, só que você não decide parar ali, você decide ir mais. E aí você alcança o seu máximo, e é justamente nesse máximo que você vai conseguir se diferenciar. Então era isso que eu queria passar hoje aqui, nesse vídeo. É uma coisa muito importante da gente ter em mente, esse conceito da gente dar o nosso melhor em tudo, que a gente quer ser o melhor naquilo, e realmente fazer. Não adianta ficar só falando, ah não, eu vou aplicar isso, eu vou fazer isso, só que não começa. Ou seja, você não vai conseguir nada, vai ser um ótimo sonhador. Então realmente faça, e você fazendo tudo o que for necessário, você vai sim conseguir chegar onde você quer, mas para isso você precisa fazer o que a maioria não faz. Seria isso que eu gostaria de passar nesse vídeo. Dê o seu máximo em tudo que você faça, e eu desejo de verdade que você conquiste tudo. Fui!